Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais esse episódio do programa O Chamado do Servo. É uma alegria tê-lo aqui conosco para participar de mais essa programação, cujo objetivo é mostrar a experiência de Samuel. Então, o chamado de Samuel e como Deus se revelou não só a Samuel, e com muitos aspectos muito importantes na sua vida antes do seu nascimento, né? Cumprindo-se então aquele tema nosso aqui doutrinário que mostra que a eleição é mesmo antes do nosso nascimento, desde o ventre da mãe, em alguns casos, desde a eternidade. E aqui à mesa, mais uma vez, estão os nossos companheiros, pastor Miguel, pastor Elcio, pastor Alonso, sejam bem-vindos. A A paz paz do do Senhor. Senhor. Glória a Deus. Amém. Meus queridos, eh, 1 Samuel 1:27, o texto diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Existe uma igreja que, na figura de Ana, que não se conforma, né? Não suporta a dor da esterilidade. E ela estava se sentindo amargurada de espírito, completamente inconformada com aquela situação que a cercava. Porém, a sua atitude não foi se acomodar com a situação. Pelo contrário, sua atitude foi buscar uma resposta de Deus. E o que Ana fez? Ana buscou o Senhor. Então, Samuel, filho de Ana, é fruto de oração, que é exatamente um dos meios de graça que Deus coloca à disposição do homem para que Deus se revele, manifeste a sua graça. Como diz a palavra, pela graça sois salvos. Então é preciso que a graça de Deus se manifeste para que o fruto da salvação, da experiência com Deus, em qualquer aspecto que nos liga ao Senhor, sem a graça de Deus, nós não conseguimos nenhum resultado. E a oração foi a ferramenta que Ana usou para que Deus derramasse a sua graça. Portanto, vamos entender um pouco aqui, a partir de uma explicação do pastor Alonso, né? Pastor Alonso, no contexto doutrinário, o que é que nós podemos aprender com a história de Samuel? A história de Samuel é maravilhosa, né? E aqui está realmente uma experiência, como você disse, né, Kleber? Antes de ser gerado, ele é um fruto de um milagre do Senhor, de uma mãe que não se acomodou diante de algo impossível. Ela não podia gerar, não tinha solução, mas ela foi buscar ao Senhor. Ela orou ao Senhor. Ela chorou amargamente, diz a palavra, aos pés do Senhor e insistiu, ela não desistiu de orar. Isso para nós, no contexto doutrinário, é muito importante, porque a igreja, ela só vê salvação no meio dela se ela orar, se ela buscar o Senhor. Esse recurso, ele é indispensável em toda a história da igreja nesses 2000 anos de existência, aproximadamente 2000 anos. A salvação, ela é resultado de oração, de busca ao Senhor, porque ela é um ato da soberania de Deus. Não é natural, a salvação não acontece naturalmente. Penina tinha filhos naturalmente, Ana não tinha naturalmente. Ana tinha filhos resultados de um milagre. Samuel é resultado de um milagre. É resultado de uma operação da graça do Senhor. Por isso nós encorajamos aos irmãos, às irmãs, a orarem por salvação de almas nas igrejas. Glória a Deus. Porque se nós orarmos nas madrugadas, nos cultos, nós veremos no nosso meio cada vez mais vidas sendo salvas para louvor do nome do Senhor. Muito bem. A palavra em Gálatas 4:19
diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, eh, muitas vezes a pessoa, o resultado, ele vem através das provações, né? Uma família está passando uma provação, a pessoa está passando uma provação, mas ela começa a buscar ao Senhor, ela ora, e aí a resposta que Deus deu a Ana foi maravilhosa, né? É. Tirou a amargura do coração, tirou a dor, né? Tirou a tristeza, até o espírito de competição, tudo desapareceu, né? Amém. Que coisa maravilhosa. Certamente. A salvação é uma libertação, né? É Glória a algo Jesus. maravilhoso que Deus opera na nossa vida. Uma igreja que tem salvação, ela é uma igreja alegre. Glória a Deus. Uma igreja que vive esse milagre a Glória cada a Deus. dia, ela é uma igreja alegre. E nós temos visto no nosso meio essa maravilha. Vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Isso nos alegra muito, né? Muito bom. Aleluia. Pastor Miguel, o que é que podemos aprender, especialmente no contexto histórico, né, da vida de Samuel? Para entendermos esse período de Samuel, no contexto histórico, devemos abordar a situação de que, entre o período de Juízes, entra Samuel como uma ponte, uma ação de Deus por um momento difícil que Israel passava. Samuel vem para tirar o povo daquele período de Juízes, e o povo precisava de um rei. Mas, para entendermos isso, aquele momento, depois que Josué passa, eles entram na terra e eles tinham uma ordenança de Deus para expulsar os cananitas dali. Mas ocorre uma degradação moral e espiritual, porque eles começam a conviver com aquele povo que Deus havia mostrado que não era para Israel conviver. Então, o período de Juízes, um período difícil, onde Israel se afastava de Deus e, ao misturar com aquela cultura que não era do Senhor, eles alcançavam até mesmo a idolatria e negavam o projeto de Deus. Mas a palavra do Senhor mostra, no último versículo de Juízes 21, 25, fala: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Mas dentro desse povo que mostrava-se rebelde, afastando de Deus, sempre ocorreu aqueles fiéis, os restantes. O caso de Eucana, o caso de Ana, que vendo a situação de Israel que estava degradando, e eles estavam no período em que Eli era o sacerdote, ele era um juiz responsável para cuidar do povo, da vida espiritual. Mas o momento histórico ali mostrava uma degradação completa, um afastamento das ordenanças de Deus. Foi quando entra Ana, vendo aquela situação, e orou ao Senhor por um milagre que iria beneficiar todo o povo, que Samuel chegaria para novamente ouvir a voz de Deus e obedecer a ele completamente. E assim foi o período que, quando Samuel vem, Deus opera novamente em favor do povo de Israel através da sua misericórdia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor Miguel, interessante na experiência de Ana, porque ela tinha um problema pessoal. E quando ela busca o Senhor, ela não busca para satisfazer apenas o seu, vamos dizer assim, a sua pessoa, né? Não era para satisfazer a ela apenas, mas ela, em gratidão, ela queria que o seu filho também fosse uma bênção para a igreja, fosse uma bênção aos olhos de Deus, né? E talvez isso seja um dos segredos que muitos de nós podemos aprender. Quando nós estivermos pedindo a Deus qualquer coisa, é importante que isso também sirva para o benefício da obra, porque isso vai favorecer que Deus nos abençoe, né? Porque às vezes a pessoa quer algo para o seu próprio deleite, mas Ana não, ela pediu e ela colocou o primeiro objetivo dela foi:
darei ao Senhor por todos os dias que viver. Tá vendo? Ela consagrou o seu desejo primeiro ao Senhor. Né? Glória a Deus por isso. Isso mostra que Deus ouviu a oração de Ana porque a oração é profética. Ah, muito bem. Não é o meu desejo, a nossa necessidade, mas quando ela viu aquela situação, ela pediu um filho, não seria raspado a cabeça, todos os dias seria do Senhor. E Deus atendeu porque a oração de Ana, oração profética, era para que todos, a partir daquele momento, através de Samuel, que ouviria a voz do Senhor, tivessem obra como forma de vida. Muito bom. Em comunhão, surgindo um povo obediente ao Senhor, e aí mudaria a história daquele povo que estava desobediente. Mas quando Samuel vem, a oração profética de Ana foi ouvida por Deus, ele operou um milagre que Israel precisava através de Samuel. Maravilha, né? Glória a Deus. Pastor Elcio, no contexto profético, o que é que a palavra nos revela aqui, através da vida de Samuel, de Ana, né? Da família de Samuel? Nós vamos complementar até aquilo que os companheiros já estavam falando. Tem um versículo da Bíblia que fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites. Ana não pediu para ela, mas ela pediu segundo o projeto de Deus. E Deus operou ali um milagre, operou maravilhas. Alguns aspectos proféticos extraordinários no chamado de Samuel. Primeiramente, a palavra fala assim desta maneira, que a palavra do Senhor era de muita valia, mas não havia visão manifesta. Ou seja, não havia revelação. Então, vamos fazer uma aplicação profética para os dias de hoje. Então, a Bíblia, palavra de Deus, todos entendem uma coisa, ela é algo de muito valor. Mas Bíblia, sem visão manifesta, ou seja, sem revelação, é letra. E a letra mata. Então, uma coisa que Deus quer operar, né, para que a profecia volte para Israel, é palavra revelada. Então, é o momento que nós estamos vivendo hoje. O Senhor está nos dando a experiência exatamente da palavra revelada. E há um versículo logo em seguida, fala assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, então Deus chamou Samuel, chamou até 4 vezes. Então, vamos parar aqui e analisar o que é a lâmpada de Deus. A lâmpada de Deus é a luz, é o Espírito Santo. Nos dias atuais, no momento profético que nós estamos vivendo um momento exatamente do Espírito Santo, que está conduzindo a igreja, dirigindo a igreja. Mas acontece que Jesus, né, ele vai arrebatar a igreja. E quando Jesus arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai ser retirado. Ou seja, a lâmpada vai se apagar. E então a palavra fala assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. Então, antes que Jesus arrebate a igreja, antes que o Espírito Santo seja retirado, Deus está chamando vidas para a salvação, né? Está se revelando. O Senhor Jesus, ele quer se revelar à igreja, porque a igreja, ela vai ser arrebatada. Glória a Deus. Há um detalhe também interessante acerca do homem que é mudo. O mudo, muitas vezes, ele não é surdo, mas ele não consegue articular as palavras porque ele não conhece os sons, ele nunca ouviu os sons. Então, para nós podermos falar perfeitamente, nós temos que ouvir antes. E a experiência de Samuel foi essa.
Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, nós não vamos transmitir a revelação se antes nós não ouvirmos a revelação, se antes nós não ouvirmos a voz do Senhor. Glória a Deus. Né? E há uma mensagem que o Espírito Santo, nesta hora, porque nós estamos falando do momento profético que nós estamos vivendo, há uma mensagem, há uma palavra que o Espírito Santo ele está falando à igreja para que seja retransmitida a todo mundo. Maranata, o Senhor Jesus Glória a vem. Deus. Então, Glória a Deus. Apocalipse fala, o Espírito e a igreja dizem, vem. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós podemos então observar aqui, pelo que aprendemos nesse episódio, né, que a voz de Deus é fundamental. Ana, ela orou e Deus revelou que ela teria um filho. Então, não veio assim por acaso, mas houve uma intervenção de Deus por revelação. Né? Samuel começou a ouvir a voz de Deus ainda menino, né? Talvez entre a fase da adolescência ali, a gente não sabe ao certo a idade, mas 12, ele era 13 anos, alguns 12, estudiosos. Né? então, historicamente dizem aí por volta dos 12 anos. Mas isso para que as crianças e adolescentes que nos ouvem, né, possam ver que Deus se revela aos adolescentes, se revela às crianças, né? Deus já falava com Samuel enquanto criança ainda. Então Deus fala com a mãe de Samuel, fala com Samuel, fala com qualquer pessoa e Deus quer se revelar a cada um de nós. Né? Portanto, companheiros, amigos e irmãos que nos assistem, nós nos despedimos de mais esse episódio. Continue conosco nas nossas mídias sociais, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, como também nos nossos canais da televisão. Né? E Deus tem sempre algo novo para nos ensinar quando nos assentamos para meditar na sua palavra. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz. Paz do Senhor. Amém.